Cara, município, estado, união. Quer dizer que a gente mora numa pessoa política. Então a gente mora em mais de uma pessoa, parece. Porque se a gente for pensar que mora no estado e o estado também é uma pessoa... E será que a gente mora onde? Nas costas dessa pessoa? Olha, se for julgar pela falta de limpeza do meu bairro, tá ficando a desejar, hein? Fica no pé. Tá muito engraçadinho esse papinho aí, né? Só que não. Nós tínhamos falado dos deveres. Dos direitos de cobrar tributos, nós já sabemos que eles têm. Mas e os deveres? E os deveres? Vocês têm razão. É importante lembrar que as pessoas políticas têm deveres. Mas vocês também. Todos nós temos deveres. O governo possui muitos deveres, porque a gente, que é cidadão, deposita nele um grau de confiança. É um Estado que deve, por exemplo, garantir que a gente viva numa sociedade com menos violência. Aliás, essa foi uma das maiores conquistas do Estado moderno. Desde que os Estados modernos surgiram lá na Europa, o número de assassinatos e de mortes violentas no mundo diminuiu. Só que os primeiros estados que surgiram séculos atrás, a gente chama de absolutistas. Por quê? Porque os reis, que concentravam poder absoluto, podiam fazer tudo, inclusive coisas horríveis. Mas a gente sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É por isso que, quando surgiram as ideias iluministas, teve uma ideia que pegou, do filósofo Montesquieu. Inspirado no modelo da Grécia Antiga, esse cara afirmou que era necessário separar o poder dentro do Estado de forma que eles funcionassem de modo independente e harmônico. Hoje o Estado brasileiro tem uma divisão, assim como boa parte dos países democráticos. E quais são esses poderes? Executivo, Legislativo e o Judiciário. Isso eu já sei. O Legislativo cria as leis, o Executivo executa as leis e o Judiciário julga. Blá, 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 blá. Deixa eu falar. Calma, nada a ver. Vocês estão confundindo o nome dos poderes com as suas funções. Dá uma olhada nesse quadro. Cada um dos poderes tem uma função típica, mas eles também têm funções atípicas, diferentes. Por exemplo, a função típica do poder executivo é administrar, exercer atos de chefia de Estado e de governo. O executivo é quem cria programas de governo de casas populares, promove o atendimento da saúde, dos serviços de educação, assistência social, limpeza de ruas, licitações, contratações, faz concurso público, nomeia, demite, controla orçamento, assina convênios, conserta estradas, constrói hospitais, cuida do trânsito. Mas, às vezes, o executivo também pode ter outras funções. Por exemplo, no Brasil, o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, pode editar uma lei temporária, chamada medida provisória. Essa lei é temporária e emergencial, mas ainda assim é uma lei. Vamos dar outro exemplo. O Poder Legislativo tem duas funções típicas. Ei, vocês aí! Parem de jogar! Eu vou falar uma função típica do Legislativo e vocês falam a outra, beleza? A primeira é legislar, criar leis. E a outra, qual que é? Tempo esgotado. A outra função típica do Legislativo é fiscalizar. Então, além de criar leis, cabem aos órgãos do Poder Legislativo, por exemplo, a Câmara de Vereadores na esfera municipal ou a Assembleia Legislativa na esfera estadual, fiscalizar o Executivo nas suas esferas. São os representantes eleitos pelo povo fiscalizando outro que está executando. Mas vejam, uma Câmara Municipal também tem que contratar servidores públicos. A Câmara pode ter que contratar uma empresa de vigilância ou limpeza. Quando ela faz isso, essa Câmara está numa função atípica, de executivo. Afinal, ela está administrando. Em alguns casos, o Poder Legislativo também julga. De acordo com a nossa Constituição, o Senado, que faz parte do Legislativo Federal, pode julgar o presidente pelos crimes de responsabilidade. Se o presidente inventar, querer dissolver a União ou então ameaçar a segurança interna do país, é o Senado quem vai julgá-lo. Ah, então eu entendi. O Poder Judiciário ele tem uma função típica, que é julgar com base na lei, certo? Mas e se o Tribunal de Justiça fizer um concurso para juiz? Não seria uma função executiva? Exatamente. A função típica do Poder Judiciário, de modo mais preciso, é dizer o direito no caso concreto, com o objetivo de produzir a coisa julgada. Hã? Significa que o Judiciário só vai atuar se ele for chamado. O juiz só vai julgar se alguém trouxer uma situação de conflito para ele resolver. E a coisa julgada é a decisão definitiva. Tá, mas e quanto aos deveres, você não falou nada ainda. Pois é, mas agora que a gente já sabe o que são funções, quais são os poderes e também quem são as pessoas políticas, a gente pode falar dos deveres, inclusive do seu. Nosso? Sim, você não vai escapar. Até o próximo vídeo. Tchau!